E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este sujeito muito simpático, é o mestre do terror. E hoje é dia da gente falar de uma coisa que o mestre do terror gosta, que é o terror, mas é um terror um pouco diferente, né, mestre? Essa você vai ter que engolir. A gente vai falar desse gibizinho aqui, Dia de los Muertos, do Sérgio Aragonés. Uma publicaçãozinha da Dark Horse, né? Pertencente à Dark Horse, mas aqui no Brasil foi publicado por quem mesmo? Acho que é pela Pandora Books, aqui em cima, ó. Pandora Books apresenta. Tava na minha cara. Eu não costumo fazer isso, eu não costumo mostrar, mas só por curiosidade, é uma daquelas edições que tem aquelas capas, né, estendíveis. Ô, mestre, dá um ladinho aí pra nós, por favor. Depois eu te puxo de volta, meu querido. Ó, é uma daquelas edições que tem aquela capa, né, inteiriça aí que a gente abre e pode ver. Vamos voltar. Pode voltar, mestre. E o que a gente vai falar sobre Dia de los Muertos? Bom, a gente vai falar que é uma edição que eu também sempre quis ler. Eu tenho aproveitado, eu tenho tentado, tem sido uma coisa que eu tenho feito com frequência. Eu tenho procurado adquirir edições que na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude em geral, eu sempre quis ler, eu sempre tive vontade de ler, mas eu nunca consegui. Na medida do possível, eu vou adquirindo. Não que eu esteja por aí obsessivamente procurando na internet e tal. Não, eu deixo as oportunidades surgirem, mas quando elas surgem, eu compro. Inclusive, quem acompanha o canal lembra que a Dia dos Muertos chegou aqui junto com o Batman Digital Justice, que é uma outra edição da qual eu queria muito ler e fiz a aquisição. Já o Dia dos Muertos eu queria porque eu gosto demais do trabalho do Aragonés. E a gente estava muito acostumado, muito preso, na verdade, a ver o trabalho dele nas páginas da Mad, nas marginais da Mad principalmente, né? E era raro ter uma oportunidade de ver o trabalho dele em qualquer outra coisa, né? E a Pandora fez muita questão de colocar aqui atrás assim, ó, do mesmo criador de Gru ou Errante, né? Os caras apostavam muito nisso porque era o trabalho mais conhecido do Aragonés, né? E eu acho que, né, é de bom tom. A produção gráfica é bastante legalzinha. O papel é um papelzinho de qualidade. Eu não sou bom em falar nome de papel. Como eu falo pra vocês, eu chamo isso aqui de papel revista. Nomes, nem ideia, amigos. Né? Dia dos Muertos chegou a nós pelo Aragonés e o Mark Evanier, sempre, né, uma dupla que tá sempre junta, né, e as cores do Tom Lutz, né? Aqui, para quem de repente se interessa em ver alguma coisa a mais aqui, foi publicado aqui no Brasil em fevereiro de 2001. A história é muito simples, uma história bobinha, na verdade, uma história sem nada demais. O humor do Aragonés é assim, o humor dele funciona dessa maneira, é um humor simples, sem firulas, mas com muitos insights rápidos, né? O Aragonés tem aquela coisa daquela piada que você nem percebe. Se você tá distraído, se você não se deu conta, a piada já foi feita e você tá sorrindo e às vezes não sabe nem porquê. É desse jeito que funciona o humor dele. Isso falando no geral dos trabalhos, né? Na questão de texto, de criação, porque sem dúvida alguma a maior qualidade de qualquer coisa que o Aragonés produz é o visual, né? É a parte gráfica, são os desenhos dele, né? É impossível você ver qualquer trabalho desse cara sem você ficar procurando nos cantinhos, tentando encontrar alguma referência, alguma cena de fundo que você pode não estar pegando, pode não estar percebendo. Eu sempre acho muito interessante ler qualquer coisa do Aragonés duas vezes, né?
Uma vez para absorver o texto, para absorver a história, e outra vez para ficar observando o entorno. Porque sempre há um entorno, né? É uma leitura bastante atmosférica nesse sentido. Né? E eu falei que a história é bem simples, mas não dei muita pista, né? É basicamente isso. O Aragonês está querendo vaga num hotel no México. Ele foi lá para as celebrações, né, do Dia dos Mortos dos mexicanos. Ele não está conseguindo, aí ele encontra um casal num bar e ele conversa vai, conversa vem. Ele resolve contar para ele sobre um local lá chamado San Pascual, se não me engano. E São Pascual, onde os mortos realmente saem da tumba e já tinham até feito vítimas. E ele conta a história do que aconteceu, conta que um multimilionário americano levou o cemitério inteiro e a cidade inteira para um parque de diversões dele, porque achou que daria uma excelente atração, e é claro, deu merda, o bagulho deu errado. E no final das contas, a história do Aragonês, que é personagem na sua própria história, olha ele aí, né? A história do Aragonês em si não é nem mentira, ele não tá mentindo, né? Nesse quesito em si, ele não parece estar mentindo, mas a história era só uma maneira que ele estava encontrando de conseguir se livrar desse casal para conseguir uma vaga no hotel. É basicamente isso, é uma mecânica tremendamente simples, mas a maneira como tudo se desenvolve, você não consegue terminar de ler um trabalho desse cara sem sorrir, sem achar muito lindo, né? Muito divertido, muito bonito, porque tem isso também. Né? Você vê que eu falei muito lindo de maneira muito espontânea, porque tem isso. Eu não sei vocês, mas eu sempre achei a arte do Aragonês mais do que engraçada. Eu sempre achei ela bonita. É uma arte agradável aos olhos, caricata de tudo, mas extremamente bonita, extremamente agradável. É um cara com um traço, né, inconfundível, né, para mim inimitável. Né? Ninguém vai conseguir fazer as coisas da mesma maneira que ele faz. Pode ficar muito parecido, mas eu acho que sempre vai faltar alguma coisa. E é um humor simples, né? É um humor simples, como o Gru também né? São histórias simples. Histórias que vão te levando por um caminho que você até já sabe aonde vai dar, mas você não consegue deixar de acompanhar, muito pelo contrário. Você faz questão. E aqui e ali tem uma piadinha, uma citaçãozinha, uma criaçãozinha que te pega desprevenido. É como eu disse, te pica, você dá risada, às vezes nem percebeu direito, e a trama segue. Enfim, eu gostei muito de finalmente ter podido ler o Dia de los Muertos. Eu lembro que essa capa me chamou a atenção demais quando eu vi falar da história a primeira vez. Essa sim foi uma aquisição que eu gostei muito, que valeu muito a pena ter feito. Gosto desses trabalhos do Aragonês, principalmente eu gosto de Gru. Eu tenho uma ou duas edições do Gru, mas acho que esses trabalhos um pouco mais autorais, tipo, né, Sérgio Aragonês Massacra Marvel, Sérgio Aragonês Destrói a DC. Eu tive a Destrói a DC. Eu comprei essa edição. Uma pena não ter mais. Esses trabalhos mais autorais eu acho ainda melhores. Né, são saborosíssimos de ler. Valem muito a pena. Até o meu amigo mestre do terror aqui, que é meio contrário a essas coisas, o negócio dele é terror, ele tem que se render ao bom e velho Aragonês. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim, pro mestre do terror, que não dá pra terminar o vídeo sem ele, o cara fica emburrado.